tem algum personagem que aparece em Senhor dos Anéis que tá presente nesse anime também? Sim. E essa não é a primeira animação do mundo do Senhor dos Anéis, né? A gente consegue fazer uma ponte com a história do Senhor dos Anéis. O Peter Jackson fez esse trabalho maravilhoso, né? Então todo mundo cria essa expectativa de quem que vai estar envolvido nesse próximo projeto. Quais nomes estão envolvidos nesse próximo anime? E aí ela tira o elmo e fala, mas eu não sou uma homem. E qual é essa cena? Inclusive, eu acredito que seja até mais grandiosa nos filmes do que no livro. Que legal. Por exemplo, os hobbits, eles com 20 e poucos anos estão na vintolescência. Eles vão atingir a maioridade com 33 anos. Igual a gente. Olá, pessoal que acompanha o Flix Channel nos cinemas e também nas redes sociais. Eu sou o Paulo Ernesto e hoje a gente tá com um assunto super especial aqui. A gente vai falar sobre o próximo passo dessa saga importantíssima que é o Senhor dos Anéis, que chega nos cinemas em formato de anime agora com a Guerra dos Rohirrim. Ó, tô falando certo. E eu não tô aqui sozinho, obviamente. Tem uma convidada super especial que sabe tudo do assunto. A tradutora e pesquisadora Cristina Casagrande. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui. E aí, como é que tá a sua empolgação para essa próxima etapa do Senhor dos Anéis? Eu tô animada. Com perdão do trocadilho, né? Porque é uma animação. Eu acho que vai ser muito legal. Eu vi, assim, um pouco dos teasers, do trailer, e achei que o visual é bem bonito. Uhum. E é uma proposta diferente, né? Um anime do Senhor dos Anéis, eu nunca tinha... Eu sempre sonhei em ver, na verdade. Não sou tão fã de anime, mas já pensei. Uhum. Só que desse recorte da história, eu nunca tinha pensado. Então, eu tô curiosa. Bom, e o próximo filme agora, dessa saga, se chama A Guerra dos... Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Uhum. Eu vou contar um pouquinho da sinopse aqui. Que é ambientado séculos antes dos eventos narrados na trilogia original do filme Senhor dos Anéis. A Guerra dos Rohirrim conta o destino da casa Helm Mão de Martelo, o lendário nono rei de Rohan. Ela me corrigiu aqui já no backstage, pronúncia. Que um ataque repentino de Wolf, inteligente e implacável Lorde da Terra Parda, em busca de vingança pela morte de seu pai, obriga Helm e seu povo a uma ousada estratégia buscando refúgio no abismo de Helm. Em uma posição cada vez mais desesperadora, Hera, a filha de Helm, deve se armar de coragem para liderar a resistência contra um inimigo mortal disposto a destruir tudo e todos que queiram cruzar seu caminho. Bom, de onde vem essa história da Guerra dos Rohirrim e é baseada em uma obra de Tolkien, né? Sim, lá no Senhor dos Anéis, na verdade ele foi planejado para ser um livro só, o Senhor dos Anéis. Só que ele acabou sendo publicado em 3 volumes. Certo. Então, o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Uhum. Aí depois, um pouco mais tarde, eles publicarem um volume só, como era o desejo do autor, né, do Tolkien. Então, lá no final do Retorno do Rei, tem os apêndices, porque o Tolkien queria publicar junto o Silmarillion, que são histórias de eras antes, né? Depois a gente pode falar sobre essas eras. E aí, como ele não conseguiu isso, né? Teve várias conversas com as editoras, não conseguiu publicar o Silmarillion, então ele colocou os apêndices. Né? Então, você tem muitas coisas no final que são resumidas para que você tenha uma contextualização das histórias que são pano de fundo para a história do Senhor dos Anéis. Perfeito. Então, lá no apêndice A, a gente tem a história da casa de Eorl. Enfim, tem todo... Inclusive, nos apêndices tem como você pronunciar as palavras em élfico, as palavras... Por exemplo, dos Rohirrim tem inspiração no anglo-saxão, no inglês antigo. E Eorl era um líder, né, de um povo lá do norte, dos homens do norte, que acabou apoiando o reino de Gondor, que é o principal reino da Terra-média. E o que aconteceu? Gondor estava sendo atacada pelos inimigos e esse povo, né, de homens do norte foram lá e apoiou o reino de Gondor. E com isso eles criaram uma amizade, uma aliança, juraram lealdade um ao outro. E aí esse povo, né, liderado pelo Eorl, ganharam um reino que foi chamado de Reino de Rohan. Uhum. Só que Tolkien é muito detalhado, muito minucioso. Realmente você fica enredado e assim, seduzido mesmo. Então, essa era a forma como que os gondorianos o chamavam, né? Eles mesmos se chamavam de Eorlingas e tal. Então, mais isso, né? Tem todos esses detalhes ali. Então, por isso, eles agora têm um reino. A gente consegue fazer uma ponte com a história do Senhor dos Anéis. Fazer uma interligação. Uns 250 anos, mais ou menos, antes da Guerra do Anel, teve a história de um dos
rei de Rohan, que é bem forte, que é justamente esse rei que vai aparecer nesse anime, que é o Helm Mão de Martelo. Uhum. E é bem interessante a história, porque, bom, tem o Freca, que é um líder dos Terrapardenses, que são meio que inimigos ali, mas às vezes está obedecendo os Rohirrim, mas assim, é sempre uma situação tensa ali, né? E vai se arrastando por séculos essa história. Ele vai pedir, em nome do filho dele, a mão da filha do Helm. Então, que no livro não aparece, mas no anime eles colocaram o nome de Hera. Certo. E o Ulf, que é o filho do Freca, então tem esse intento de casar com a Hera. Só que o Helm não aceita e zomba até do Freca. E aí o Freca acaba respondendo de uma forma que não respeita, né, o rei. E aí eles saem lá daquele círculo e brigam. E no fim das contas, o Freca acaba nessa briga com o Helm. Né? Aí depois a gente... Então, essa história é muito interessante do ponto de vista do Helm, porque depois os terrapardenses vão querer essa vingança, o Wolf vai querer uma vingança, e aí o Helm vai acabar sendo sitiado nessa região que depois a gente conhece como o Abismo de Helm. E aí, para afugentar os seus inimigos, ele tem uma trombeta, né, que ele assopra ali e deixa as pessoas aterrorizadas. E isso acontece mesmo depois que ele... Então, é uma coisa meio fantasmagórica ali também. E é isso. Bom, e como é que essa história está localizada dentro de tudo que a gente já conhece, assim, da trilogia original, de O Hobbit? Onde que ela se localiza? Dá um panorama geral, assim, para quem quer assistir esse novo anime, mas está perdido um pouco de onde ele pode se localizar dentro da história. Sim. O Senhor dos Anéis, ele vem um pouquinho depois da história do Hobbit. A gente tem uma noção, talvez por conta dos filmes, de uma compressão temporal maior, mas as coisas na Terra-média, elas demoram mais. Até para dar esse ar de fantasia, a noção do tempo é diferente. Por exemplo, os hobbits, eles com 20 e poucos anos estão na vintolescência. Eles vão atingir a maioridade com 33 anos. É igual a gente. É um pouquinho semelhante com a pós-modernidade. Enfim, então, é diferente, até para a gente ter uma noção do tempo diferente, para você sentir que você está no mundo da imaginação mesmo, né? Então, essa história do Helm é uns 250 até mais anos que a Guerra do Anel, da história do Senhor dos Anéis. E lá no Hobbit é uns 180, 183 anos, mais ou menos. Então, tem uma distância um pouquinho menor em relação ao Hobbit. Mas aí, são séculos antes, né? E tem algum personagem que aparece em Senhor dos Anéis que tá presente nesse anime também? Sim. Tem o Saruman, o mago Saruman. Esse mago, ele era amigo dos Rohirrim, pelo menos aparentemente. Era bem intencionado, mas ele acabou se corrompendo. E aí, na época do Senhor dos Anéis, que vai ter essa batalha que popularmente é conhecida como a Batalha do Abismo de Helm, a rigor, talvez a gente devesse dizer do Forte da Trombeta, que é esse forte que fica nessa região, mais ou menos. Enfim, é contra as hostes de Saruman. Né? Tem os orcs do Saruman, tem os terrapardenses também, que é dessa linhagem do Wolf que a gente estava falando, né? Então, junta os Rohirrim, com o apoio do Gandalf e de alguns membros da Sociedade do Anel, né? O Aragorn, o Legolas, o Gimli. E enfim, eles vão lá e acabam vencendo. No filme das Duas Torres é uma batalha super épica, é muito elogiada a forma como o Peter Jackson dirigiu, enfim, é uma batalha muito grandiosa. Inclusive, eu acredito que seja até mais grandiosa nos filmes do que no livro. Oh, que legal. Não que não seja importante e relevante no livro, mas ficou mais promovida ainda com os filmes. Ótimo. E esse filme também foca em uma protagonista feminina, que não é uma novidade dentro do universo de Tolkien também, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro, eu acho que ela tem uma relação... Como eu não assisti ainda, não dá pra saber, né? Mas com certeza ela tem uma relação com a figura da Éowyn, que vai aparecer séculos depois. A Éowyn, ela é sobrinha do rei Théoden, que é esse rei de Rohan na época do Senhor dos Anéis. E é muito legal porque ela é super inspiradora e ela
Tem uma história, ela vai lá e derrota, com o auxílio de um hobbit também, né, o Merry, e ela derrota o rei bruxo de Angmar, que é o líder dos Nazgûl, que são aqueles cavaleiros negros, tal. São um dos 9 que apoiam Sauron. E ela consegue derrotá-lo. E existe uma profecia que, em alguma batalha que esse rei estava, fala que nenhum homem poderia derrotá-lo. E aí ela tá disfarçada de cavaleiro, porque não tinha indumentária feminina pra batalha. Ela queria muito ir à batalha, mas não podia por ser mulher. Então ela foi disfarçada de Dernhelm, que era o nome do cavaleiro que ela pôs. E aí ela tira o elmo e fala, mas eu não sou um homem. Yeah! Ele é super emocionante e tal. Que é icônica essa cena, né? Fool! No man can kill me. I am no man. Então, acho que a Hera tem aí é uma antepassada da Éowyn, né? Mas ela tem isso... Talvez ela vai transmitir pra Éowyn essa veia guerreira. Mas a gente pode encontrar, então, anteriormente, não exatamente do povo dos homens, mas a gente tem a figura, por exemplo, de Lúthien, que é da Primeira Era, muito anterior, que é uma elfa, que não é exatamente guerreira, mas ela é super protagonista para aventuras e destemida, corajosa. Então, tem figuras muito... A própria Galadriel, né? Ela tinha um corpo atlético, ela era muito preparada. Então, assim, tem muitas personagens femininas fortes no universo de Tolkien em todas as eras. E você citou a Éowyn, ela vai ser a narradora dessa nova história, né? Sim, exatamente. A Miranda Otto, que fez a Éowyn para os filmes do Peter Jackson, agora vai narrar esse anime. E eu acredito que seja assim, ela, sei lá, de repente contando pro filho dela as histórias dos antepassados, alguma coisa assim. O que eu acho genial, porque isso é bem a cara de Tolkien, assim. Por exemplo, o Bilbo contava pro Frodo as histórias que ele viveu, né? A gente sempre tem isso. A história de Arwen e Aragorn é o filho de Éowyn e Faramir que escreve. Então, assim, é legal a gente saber que sempre tem uma figura que está contando essa história. As batalhas dos grandes contos, né? Que são os 3 grandes contos da Primeira Era. Nos escritos antigos, a gente sempre tem uma figura ali que é só o narrador da história. Então, assim, é como se você desse uma moldura ali para a história, porque passa uma subjetividade ali. Aquele ponto de vista. Então, isso é muito legal. Ótimo. E o Peter Jackson fez esse trabalho maravilhoso, né? Então, todo mundo cria essa expectativa de quem que vai estar envolvido nesse próximo projeto. Quais nomes estão envolvidos nesse próximo anime? Além da Miranda Otto, né, que eu já mencionei, e também eles vão reaproveitar uma gravação do Christopher Lee, que interpretou o Saruman. Então, eles vão pegar uma frase que ele falou no filme do Hobbit e vão usar para fazer essa dublagem. Eles até tentaram com outros atores, mas eles não sentiram que dava esse impacto que daria com o Christopher Lee, então vão usar. O filme, ele é dirigido pelo Kenji Kamiyama, mas ele tem ali o envolvimento do Peter Jackson, de alguma forma, e principalmente tem a Philippa Boyens, que ela participou de todos os filmes do Peter Jackson, desse universo do Senhor dos Anéis, o Hobbit, como roteirista, né? A princípio, eles chamaram ela para fazer a consultoria, mas agora ela entra como produtora também. Ah, legal. Então já fica mais tranquilo, né? Que tá em boas mãos, né? Sim, ela tem dado bastante entrevistas e tal, ela tá super animada. Ótimo. E essa não é a primeira animação do mundo do Senhor dos Anéis, né? Assim, anime, oficialmente, eu acho que é. Mas a animação mais ocidental, por assim dizer, a gente tem, em 1977, o Hobbit. Era para uma televisão, né? Um anime para televisão. Anime não, desculpa. Animação para televisão, pela Rankin Bass. E aí, um ano depois, em 78, o Ralph Bakshi, ele dirigiu um outro sobre o Senhor dos Anéis. Mas por conta de burocracias não conseguiu concluir o filme, apesar dele ter tido bastante interesse do público. E aí, em 80, essa mesma produtora que fez a animação do Hobbit fez o Retorno do Rei, que seria o final do Senhor dos Anéis. Então, tem essas histórias que são bastante curiosas. Inclusive, os filmes do Peter Jackson,
quem conhece bem as animações reconhece algumas homenagens que ele fez ali nos filmes. Então é interessante que as produções vão se reconhecendo de alguma forma. Mas me conta um pouquinho como é que começou essa relação com esse universo do Tolkien e fala um pouquinho dessa linha de pesquisa sua, que é mais focada nesse autor, né? Então eu conheci O Senhor dos Anéis pelos filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. E aí depois eu li o livro do Senhor dos Anéis, O Hobbit também, e o Silmarillion. Aí depois eu fiz uma pesquisa no mestrado e no doutorado na universidade sobre Tolkien. Então o mestrado foi sobre a amizade em O Senhor dos Anéis, que inclusive virou um livro. Então ainda está à venda, quem quiser. E agora no doutorado eu defendi o ano passado. E aí eu estudo a demanda, né? Quest, em inglês. Que é a relação da demanda com o desejo de felicidade dos personagens. Que legal. E isso envolve todo o legendário de Tolkien. Legendário quer dizer a mitologia literária dele, né? Tudo em torno dessa mitologia, desse universo que ele criou. E ele dava o nome de Legendarium em latim, que quer dizer legendário. Enfim, então eu uso não só O Senhor dos Anéis, né? Como eu usei no mestrado. Se bem que assim, acaba falando de outras obras, não tem jeito, porque está tudo interconectado. Mas aí, nesse caso do doutorado, foi mais amplo mesmo, né? As quests, não só do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion e tal. E essa relação com a felicidade. E lá na universidade, a gente tem um grupo chamado Grupo de Estudos Mitopoéticos. E aí a gente estuda tudo que tem a ver com mitologia, folclore, contos de fadas, fantasia em geral, super-heróis, que também tem um elemento do mito lá. Sempre tendo Tolkien como norte ali, né? E como fã, você deve ter um livro, né, que você gosta mais, uma parte e tudo mais, e os filmes. Batem os dois? A sua parte favorita da leitura com o filme favorito seu? Olha, é difícil escolher uma parte favorita. Às vezes bate, às vezes o livro é melhor, às vezes o filme é melhor. Claro, no geral, eu vou preferir sempre o livro, né, gente? Mas eu amo os filmes, tá? Inclusive, no meu mestrado, eu comparei a amizade no livro e nos filmes, tá? Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito de uma cena que eu acho que o filme supera. Olha só. Que é quando o Aragorn fala para os hobbits que eles não devem se curvar a ninguém. É super emocionante. Assim. E aí, todos eles se ajoelham, né? E os 4 hobbits ficam ali em pé, assim. Eu acho muito emocionante essa cena. E no livro existe isso, mas é mais o rei Aragorn com o Frodo mesmo e o Sam. Não é para todos os hobbits e não é toda a multidão. Então, assim, ficou muito bonito, assim, porque no fim é a educação dos humildes. O Tolkien escreve numa das cartas dele, né, que os hobbits estão ali porque são figuras humildes, são justamente eles que vão derrotar o grande vilão. Então é isso, né? Você espera um cara super poderoso, nem o mesmo Gandalf foi o eleito para isso, né? Então é muito legal. E para as pessoas que querem fazer recapitular tudo, né, para antes do anime, tem alguma ordem que você sugere tanto de leitura quanto para assistir os filmes? Assim, é a ordem cronológica, é a ordem de lançamento? O que você sugere? Olha, eu não gosto muito de dar essa sugestão porque eu acho que é muito pessoal. Cada um é de um jeito. Mas existe uma ordem ali meio que coringa, assim, que as pessoas geralmente sugerem e que funciona bem. Que é ler por ordem de facilidade, vamos dizer assim, de leitura, né? Então, leia primeiro o Hobbit, depois o Senhor dos Anéis. Apesar de ser um livro grande, ele é menos denso, digamos. Se bem que eu acho ele bem denso, mas assim... ele é bem didático, porque ele começa com um jeitinho Hobbit, sabe? Na Sociedade do Anel. Então, você vai se envolvendo, então você vai crescendo junto com ele. Então, Hobbit, o Senhor dos Anéis e depois o Silmarillion. Porque o Silmarillion, ele tem muitos nomes, muitas ramificações e tal, mas eu adoro. E se você pudesse escolher uma história do Tolkien para ganhar uma próxima adaptação, você tem alguma que você gostaria muito de ver adaptada? Eu tenho algumas, mas assim, eu acho que da Primeira Era tem os grandes contos, né? E aí a gente tem a história de Beren Lúthien, que é uma história de amor muito bonita, só que com mais protagonismo da figura feminina, que Arwen e Aragorn, que eu gosto muito também, claro. Depois tem Os Filhos de Húrin, que é uma tragédia, é super impactante essa história. Geralmente as pessoas gostam muito, acho que é o mais queridinho dos 3, apesar de ser uma história muito triste. E tem a Queda de Gondolin, que
eles destroem o grande vilão, que é um vilão mais poderoso até que o Sauron, que é o Morgoth. Enfim, e conta essa história aí de quando eles finalmente mandam o Morgoth pro vazio, né? Mas tem aí, é bem épica. Você deu uma pincelada ali sobre as eras, eu queria que você desse aquele resuminho bem comprimido, assim, para as pessoas se orientarem sobre essas eras dentro da Terra-média, assim. Então, digamos, tem 3 eras, né, nas histórias de Tolkien, e a gente estaria aqui mais ou menos na 7ª era, porque ele conta como se fosse uma mitologia do nosso passado, né? Então, a primeira era, ela é centrada nos elfos. Então, ela é bem mais mítica. E tem até como prólogo a criação do mundo. Então, tem uma figura de um deus, né? Ele chama de Eru Ilúvatar. Os elfos chamam ele de Ilúvatar. E ele pede para uns seres espirituais que estão abaixo dele, né? Como se fossem anjos, ou sei lá, semideuses, dependendo da interpretação. Mas esses seres angelicais, então, recebem a proposta de fazer uma canção vinda de Deus, né? De Eru. E aí eles fazem essa canção, mas tem um serzinho... e esses seres angelicais são chamados de Ainur, no plural. Ainur. E aí tem um Ainu que vai lá e traz a dissonância. Então, estraga a canção 1, 2, 3 vezes. E aí, no fim, Eru fala, não, vai ficar desse jeito mesmo. E essa dissonância, ela traz o mal no mundo. E porque essa canção vai se configurar no mundo material. E aí, ele vai trazer o mal no mundo. Mas só no pensamento de Eru estavam os homens e os elfos, né? Então, não é uma criação dos Ainur. Mas acaba atingindo os homens e os elfos essa dissonância. E aí, essa primeira era é voltada para os elfos tentando destruir, ou pelo menos banir o Morgoth, o Melkor, que depois é chamado de Morgoth, do mundo, porque foi justamente esse serzinho aí que trouxe o mal. A segunda era conta mais a história do Sauron, que era um seguidor do Morgoth. E aí ele vai fazer ele vai fazer os anéis de poder, vai pedir esses anéis de poder e para os elfos fazerem. E por quê? Porque ele quer corrigir o mal que Morgoth trouxe no mundo, só que de uma forma dominadora. E no fim ele faz sozinho o seu próprio anel que vai dominar, que pretende dominar todos os outros. Que é mais ou menos o recorte da série, né? Da série, Isso. exatamente. Para quem está acompanhando ou tem alguma ideia da série, é mais ou menos nesse momento mesmo. Então, assim, o elfo que faz os Anéis de Poder é o Celebrimbor e tal. Mas ele é feito pelo próprio Sauron, que acredito que vai ser na próxima temporada. E aí ele tem essa pretensão de dominar todos os outros. Só que ele quer corrigir os males do mundo, trazendo mais mal ao mundo, né? E porque quer dominar. Ele não consegue dominar os anéis élficos, mas os outros sim. Daí, por exemplo, os dos homens é o dos Nazgûl. Aquele Nazgûl que a Elwyn vai... Então, tá tudo interligado. E também essa temporada, essa era... E também essa segunda era conta a história dos Númenóreanos, que são os homens que lá na primeira era apoiaram os elfos e os Ainur para destruir o Morgoth, né? Para mandar o Morgoth pro vazio. Então, aí só que eles recebem essa ilha como prêmio, esses homens que ajudaram os elfos. É a Ilha de Númenor, que tem uma ponte com o mito de Atlântida. Tem uma identificação ali, assim como na lenda, né? No mito de Atlântida, essa ilha vai ter a sua queda. Por causa do orgulho dos homens, pela inveja da imortalidade dos elfos e tudo mais. E a terceira era é essa era que a gente acompanha mais de perto os hobbits, porque na segunda era, enfim, ainda não existiam os hobbits de verdade. Eles ainda estavam sendo formados, né? Seriam formados só na terceira era mesmo. Certo. Então a gente tem antepassados dos hobbits. Mas aí na terceira era eles vão ser os protagonistas, que é isso que eu falava no começo, né? O Tolkien vai falar da exaltação dos humildes, né? Então, justamente aqueles tão pequeninos, até fisicamente, vão ser aqueles que vão destruir o poderoso Sauron. A animação tá encaixada, então, na terceira era também, essa próxima animação. Sim. Cris, e vamos lá. Pra quem você sabe muito sobre, mas tem gente que
quer começar nesse universo, quer assistir o anime, por exemplo, mas não tem muita noção do universo, o que a pessoa precisa saber para assistir esse anime? Assim, quais são os principais pontos, o que ela precisa estar ciente? Eu acho que para assistir ao anime, somente assistir os filmes do Senhor dos Anéis, nem precisa assistir o Hobbit. Uhum. Claro que eu sempre vou puxar a sardinha pro livro. Então, se você quiser, leia o livro que vale super a pena. Uhum. Mas se a pessoa assistir a trilogia ali do Peter Jackson, já vai estar bem orientada para conseguir. Sim, sim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse papo. E não se esqueça que Senhor dos Anéis, A Guerra de Rohirrim estreia em dezembro nos cinemas e todo mundo tem que assistir nos cinemas, né? Vale super a pena. Sim, vale muito a pena. Cristina, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui. Queria que você deixasse um pouquinho das suas redes aqui, falasse um pouquinho o que as pessoas podem encontrar por lá. Me sigam lá no Tolkienista, @Tolkienista no Instagram. E também tem um site, também tô, enfim, em outras redes. E tem um canal, Tolkienista também no YouTube. Ficou com dúvida? Manda lá pra ela, gente. Ó. Mas acho que a gente explicou bastante coisa aqui. E muito obrigado a você que tá assistindo. Então segue aqui o nosso canal, curta, compartilha, manda pra aquele amigo que tá em dúvida do que precisa assistir, dúvida de termos, enfim. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos cinemas. Obrigado e até a próxima.